Fala aí, meus aranhudos e aranhudas, tudo bem com vocês? E eu estou indo pro vídeo anual de quando eu fico hypado com algo e quero falar. Que eu vou ter que falar de Homem-Aranha Um Novo Dia. Esse vídeo vai demorar mais para lançar do que o convencional por causa de uma tempestade que rolou no Rio. E eu fiquei 2 dias sem luz. Mas então, eu queria falar desse filme do Homem-Aranha de Tom Holland, que simplesmente é maravilhoso. Eu acho que em todos os quesitos esse filme acerta onde ele tinha que acertar. A direção do Dustin, alguma coisa, eu vou colocar o nome dele aqui, porque eu não lembro, não sei ainda como se pronuncia. É 1000 anos-luz à frente a direção do Jon Watts, e ele chega num nível muito alto a nível de ser comparado com Homem-Aranha 2 em quesitos de direção. A fotografia do filme também é muito linda. E esse filme, ele é um filme maduro do Homem-Aranha. Eu não esperava que eu teria um filme tão maduro do Homem-Aranha a esse ponto da narrativa, entende? E eu já esperava que esse filme seria muito bom. Eu já esperava isso. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que eu tô muito em dúvida se esse filme vai ser meu favorito do Homem-Aranha ou não. Até hoje, meu favorito é o Espetacular Homem-Aranha 1, embora eu reconheça os defeitos daquele filme. E eu queria primeiramente falar da mensagem desse filme, para depois falar de outros pontos do filme. A mensagem do filme é simples e profunda. É sobre você não se isolar do mundo e não viver o mundo, viver a vida sozinho. E que você precisa de relações sociais com outras pessoas, relações de verdade com outras pessoas, entende? Nesse filme o Peter está há 4 anos isolado, sem ter uma vida social e só vivendo como Homem-Aranha, só interagindo com as pessoas para ser Homem-Aranha, sem ter de fato uma vida social e amizades verdadeiras, entende? E aí ele começa a sofrer mutações por conta disso. E é aí que esse roteiro encaixa a Jean Grey nesse filme, porque é uma vilã que o filme guarda até a metade de quem é. E ela também tem o lance da solidão, de viver os últimos anos sozinha, de apagar quem ela era da sociedade, entende? Então esse filme conseguiu encaixar a Jean Grey de uma maneira muito inteligente. Eu não sou um grande fã de X-Men, eu só vi os filmes, eu não li os quadrinhos, entende? Então eu vi pessoas reclamando que descaracterizaram a Jean Grey, porém isso não me incomodou. Eu não achei isso ruim, entende? Eu achei que funcionou para esse filme e funcionou para um contexto de universo que está prestes a acabar, entende? Como eu disse, a direção é muito linda e muito criativa, principalmente no início do filme, no primeiro ato. E eu também acho que no terceiro ato ela continua criativa. O roteiro desse filme é como se fosse um estrogonofe muito bem feito, uma aventura cotidiana do Homem-Aranha, que facilmente caberia em uma HQ. E além disso, esse filme ele acerta em todos os pontos que ele tinha que acertar, entende? Por exemplo, nas escolhas que eles fazem com a MJ e com o Ned. Eu tinha medo deles fazerem escolhas ruins, porém eles acertaram em tudo que eles tinham que acertar. Eles acertaram e não faziam MJ lembrar, acertaram e faziam o Ned talvez ter lembrado, o que eu acredito que ele tenha lembrado, entende? Eu acho que eles acertaram nisso pelo simples fato de que eu sinto que esse Peter, a esse ponto, merece ter algo feliz, algo de volta. E eu também sinto que ele não merece ter tudo de volta pelas consequências. E a relação dele e do Ned era uma relação desde criança. Sempre foram muito amigos. Então fez muito sentido o sentimento deles de amizade ser mais intenso que o sentimento de relacionamento dele com o MJ. E por algo que só os dois sabiam fazer, ele ter lembrado. Entende? Isso faz muito sentido. E eu também gostei muito da relação do Homem-Aranha e Justiceiro. Eu confesso que eu fui pro filme querendo ver um Demolidor, pensando, e se tiver Demolidor? Quero muito que isso aconteça. E eu saí do filme nem um pouco triste de não ter tido Demolidor, porque a relação do Justiceiro
e do Homem-Aranha foi tão bem feita e tão boa que eu não senti falta disso. A cena de luta contra o Hulk muito pica, é empolgante, é engraçada. Falando em comédia, as piadas desse filme são realmente boas e esse filme ele equilibra muito bem o humor com momentos emocionais e maduros. Entende? Como eu disse, esse é o filme mais maduro do Homem-Aranha do Tom Holland e um dos mais maduros do Homem-Aranha. Porque ele sabe quando ser emocional, ele sabe quando ser triste, ele sabe quando ser agoniante, ele sabe quando te aliviar e ele sabe quando te fazer rir. Entende? É uma mistura de emoções muito linda. E realmente esse filme soa como um recomeço para o Homem-Aranha do Tom Holland. Porque embora mantenham Ned e MJ, a relação com Ned e MJ foi outra completamente diferente. O Homem-Aranha tem uma relação com esse mundo completamente diferente do que ele tinha nos outros filmes. Ele tem uma relação com a polícia muito boa e amigo íntimo da polícia. Ele tem uma relação com o controle de danos e uma relação com o Justiceiro, que mostra que ele é um herói experiente e já amado pela cidade. A participação da nova Viúva Negra, eu achei uma participação boa, engraçadinha. Não achei uau, fantástica. Se tirasse, colocasse outra coisa no lugar dela, não ia me fazer falta. Porém, foi bem feita, foi legal e foi divertida. Entende? O Hulk nesse filme agregou em muita coisa, agregou numa cena de luta foda. Sinceramente, numa cena de luta foda e o Hulk não foi derrotado. Isso que eu achei pica. Nem o Homem-Aranha nem o Hulk venceu. Achei muito pica, muito inteligente essa escolha, porque eu já não aguentava mais o Hulk só perder nas lutas. Tá ligado? E assim, rapaziada, sinceramente, eu entendo que você tem que reclamar que o Bruce Banner nesse filme não serviu pra muita coisa. Na real, não serviu pra quase nada. Mas eu acho que, rapaziada, é muito importante de ver que é um filme de herói. E o erro dos filmes de herói é só ter cenas para tentar ser épico e não tentar fazer algo mais. Entende? Porém, esse filme ele tenta fazer algo mais. Ele tem cenas criativas, ele tem um peso emocional até mesmo na direção, na fotografia, na cinematografia. Entendeu? Ele parece realmente um filme de verdade e ele coloca um peso e uma carga emocional durante o filme todo. Ele passa uma mensagem. Ele é um filme realmente com coração e com alma. Dito isso, na medida certa, uma cena só pra ser épica de pancadaria calha muito bem no filme de herói. Sinceramente, o filme de herói não pode ser só isso. Mas o filme de herói ter isso e também ser algo mais é perfeito. E esse filme faz isso, cara. Esse filme faz isso. Isso é perfeito, perfeito. Tá ligado? O escorpião também não serve de muita coisa, mas é legal a gente ver esse escorpião finalmente ser usado pra alguma coisa. Porque ele foi apresentado nos outros filmes. Ele não foi usado pra nada. Então, dito isso, eu dou esse filme uma nota 10, tá ligado? Querendo ou não, 9,5, porque me incomodou não ter o ciclo clássico do Peter, o vilão não ser um vilão clássico do Homem-Aranha, e também não ter nenhum, tipo, novo integrante que seja já, tipo, relações clássicas do Homem-Aranha, como Gwen, Mary Jane, Harry Osborn, coisas assim. Mas eu já sabia que essas coisas não iam ter. E eu acho esse filme melhor que Superman. Eu estava mais empolgado no vídeo do Superman ano passado, porque eu acabei de sair da sala de cinema, quando eu gravei o filme do Superman, tinha acabado de sair. E esse vídeo aqui eu tô gravando depois de 2 dias. Então eu acho o Superman um 8, um 8,5, esse filme é um 9, um 10, sabe? É impecável. Onde esse filme tinha que acertar, ele acerta, entendeu? Se ele erra em alguma coisa, eu não senti, até porque eu amei o desfecho dele com a Jean Grey, um desfecho emocional. Vocês podem reclamar de muito discurso no jutsu no final, como um amigo meu reclamou? Podem. Porém, eu sou fã de Naruto, tá? Ah, tem muito flashback. Eu sou fã de Naruto, tá? Então, pra mim foi perfeito. Eu amo desfechos emocionais desse tipo. Eu amei a cena da lembrança, em que ela tem um ensinamento feita pela tia May numa memória do Peter, que é uma memória em que o Peter revisitou e também teve esse ensinamento junto com ela e apoiou ela nisso. E é verdade, né? Porque ser um herói não é só salvar pessoas, não é só lutar contra vilões. Ser super-herói também inclui, às vezes, ensinar aquilo que você nem mesmo sabe. E foi o que ele fez com a Jean Grey.
E eu espero que eles sejam aproveitados em próximos filmes, porque eu amei a Jean Grey da 75. O Homem-Aranha realmente está muito melhor e é uma evolução muito grande com comparação ao Homem-Aranha que o John Watts fazia, tá ligado? O John Watts é um péssimo diretor, não gostava dele e que bom que mudou. E é incrível, esse filme é incrível, é simplesmente incrível. Talvez tecnicamente seja melhor que Homem-Aranha 2, tá? Sinceramente, talvez. E eu tô com minhas sinceras dúvidas. Entendo que não colocar Homem-Aranha 2, entendo que eu colocar esse filme. Pra mim é muito mais uma questão de o que você considera mais um filme, entende? E não tenho o que falar, porque foi o primeiro filme da minha vida que eu aplaudi de pé. Entendeu? Primeiro filme da minha vida que eu aplaudi de pé. E assim, eu tenho dois heróis favoritos. Um tá lá atrás e o outro é o motivo de ter esse casaco e de eu sempre iniciar os vídeos falando: fala aí, meus aranhudos e aranhudas. Entende? Então, é isso. Esse filme é só incrível. Eu não tenho muito o que falar. Porque é o filme do Homem-Aranha que eu entendo agora quem era adolescente e foi ver Homem-Aranha 2 no cinema. Que eu finalmente tive uma experiência parecida. Fui. Tchau.